Vazamento de roteiro de WandaVision episódio 8 e episódio 9. Os storyboards oficiais vazados confirmam roteiros do final do seriado. Confira também as curiosidades e o resumo de WandaVision episódio 7. Tudo isso a seguir. Aqui estão alguns fatos interessantes, e há também uma reviravolta na história que nos deixará com muito mais perguntas do que respostas. Atenção para os spoilers dos próximos episódios a partir daqui. Só continue caso queira saber o conteúdo dos capítulos finais. Vazamentos revelaram alguns storyboards que correspondem às cenas do episódio 8 e do episódio 9. Os storyboards foram vazados da produtora Big Red, a mesma que foi anunciada há muito tempo como responsável pelas gravações de WandaVision. No início do storyboard, Wanda está na sede da SWORD, a mesma onde foi Monica Rambeau quando voltou do blip e quando teve a conversa com o diretor Hayward. Vemos que Wanda está com pressa e um pouco irritada quando em uma tela dá para ver a imagem de Tony Stark em um memorial. Isso acontece alguns dias depois de Vingadores Ultimato. Wanda se dirige a um dos agentes da recepção principal da base onde está o corpo do Sintozoide Visão. Ela diz: "Eu sei que ele está aqui, tudo o que eles precisam fazer é me entregar ele." O agente responde: "Senhorita Maximoff, não há nada que possamos fazer em relação a este assunto." Wanda, muito irritada, responde que ele não é um assunto, ele é Visão. O agente da SWORD diz que sim, diz que estão falando de Visão. Isso deixa Wanda muito zangada e começa a emanar energia. Wanda fica furiosa e diz que está cansada de que todos ajam como se Tony Stark fosse a única pessoa que tivessem perdido. Como se fosse o único Vingador que existiu. Inclusive ela fala sobre a Viúva Negra dizendo que pelo menos ela era de carne e osso e questiona o agente sobre onde está o memorial do Visão. Não há tributo para o Sintozoide. Isto poderia confirmar que a Viúva Negra teria um memorial já que seu corpo nunca foi recuperado de Vormir na linha alternativa de 2014. Pelo menos este memorial poderia ser mostrado no filme solo de Viúva Negra. Fica claro aqui que a mídia divulgou principalmente o sacrifício de Tony Stark para acabar com Thanos e deixou de lado outros sacrifícios como Divisão para impedir que Thanos pegasse a Joia da Mente. Ou da Viúva Negra para que os Vingadores tivessem uma chance com a nova manopla. Ou de Hulk sacrificando a integridade de um braço para trazer a todos de volta. Não é culpa do Tony, é culpa de pessoas que focam a sua atenção somente no Homem de Ferro depreciando o sacrifício dos outros. Também é possível que as pessoas não conheçam toda a história. Wanda atrai a atenção das pessoas e pede por favor que devolvam o corpo de Visão, já que não sabe o que fazer sem ter ele desde que voltou do estalo. E diz que Visão merece um enterro, e que ela merece fazer esse enterro. Então a gente recebe uma ligação de um superior que poderia ser o diretor Hayward e a deixa entrar. Wanda usa seus poderes para abrir a porta e entra no local. Aí vem a cena que vimos na câmera de segurança onde Wanda quebra o vidro do segundo andar para entrar na sala onde o Visão está sendo dissecado. Vemos que Wanda não está sozinha naquele andar antes de quebrar as janelas e ela teria tido uma conversa com uma pessoa e esse alguém seria Hayward. O diretor da SWORD deu a entender que Wanda levou o corpo de Visão, mas na realidade ela não o levou. Convenientemente as câmeras de vigilância são desligadas quando Wanda entrou no local para ver Visão. O storyboard mostra que Hayward estava no segundo andar observando Wanda. Depois de ver a Visão ela toma a decisão de ir embora sem ele. Em outro storyboard é visto que há uma mulher com um gato que acompanha. Ela é Agatha Harkness com seu gato Ebony que no episódio 7 foi mostrado como um coelho. A dúvida que fica então como apareceu Visão em Westview. Se está gostando até agora não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vazamentos das séries da Marvel. Vamos continuar. Hayward roubou o corpo de Visão para fazer engenharia reversa, armamento e produção em massa com uma nova linha de defesa da Terra. Mas também ele estava estudando Visão para criar robôs conscientes. Isto é o começo do projeto Sentinela, mas só veremos isso quando os X-Men sejam melhor introduzidos ao universo Marvel. Ao ir com Agatha, Wanda tentou superar a sua dor, mas foi influenciada por Harkness mais tarde. Harkness usou seus próprios poderes mágicos para trazer Visão a Westview. Hayward mostra as imagens da câmera até certo ponto para culpar Wanda, embora ele soubesse que ela não tinha pego o corpo de Visão naquele momento. Agatha Harkness levou Visão e disse a Wanda que haveria uma maneira de reviver ele. Que não precisa esquecer e deixar para trás. Que ainda pode dar vida ao seu ente querido e assim iniciou esta nova realidade. Wanda com grande tristeza grita no meio de uma rua no mundo real quando ela viu os restos do Visão trazidos por Agatha. E esse foi o momento em que Agatha aproveitou para fazer Wanda acreditar neste pesadelo na Terra.
No próximo episódio, teremos o flashback mostrando como Wanda confronta Hayward e se encontra novamente com os restos de Visão. Nas HQs dos Vingadores de 1985, Wanda procura por Visão e o acha dissecado muito semelhante ao que vimos na série. Nesta HQ ele finalmente é ressuscitado, mas sem qualquer memória. Agatha cumpre a função do vilão pesadelo, criando as realidades alternativas e controla os demais moradores de Huntsville. Hulk é na verdade o vilão Mephisto, mas ele só terá protagonismo no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele também terá uma breve participação no filme Homem-Aranha 3 Corrompendo Spider-Man. Evan Peters é o Mercúrio da Fox, puxado para o ensino e forçado a assumir o papel do irmão morto de Wanda. Ele tem mais um momento Sweet Dreams no último episódio. Depois dos gêmeos reaparecerem de acordo com vídeos de audições que vazaram, haverá uma subtrama sobre Billy ser intimidado na escola e Tommy se perguntando se deveria usar seus poderes para ajudá-lo. Wanda tentará fugir com Billy, enquanto o destino de Tommy é desconhecido. Doutor Estranho aparecerá no episódio final. O vídeo que mostra a Magneto não pertence a WandaVision. Foi feito por um fã, mas ele ficou muito bem feito. Seria legal ver Magneto no último episódio, seja o de Michael Fassbender ou de Ian McKellen, mas é pouco provável porque tem muitas outras coisas para serem resolvidas e não teríamos muito tempo de tela para apresentá-lo. Só resta torcer para a Marvel fazer a graça dos fãs. Vale lembrar que Paul Bettany disse numa entrevista que gostou de trabalhar com um ator que ele admira. Neste caso existe o rumor de que Hulk Mephisto seria interpretado pelo ator Martin Short, mas é pouco provável porque ele está envolvido em outro projeto no momento. Agora vamos falar das curiosidades do episódio 7. O episódio 7 começa com a feiticeira Escarlate desabafando diretamente para o espectador, aos moldes de Modern Family. Mais do que um aceno a uma das comédias mais celebradas dos últimos tempos, o recurso se mostrou útil para finalmente mostrar a personagem fora do véu de mãe e esposa feliz. Se a série já havia deixado claro que ela passa por uma depressão profunda, é especialmente cortante vê-la deixar a negação de lado e admitir que as coisas estão desmoronando. Após Wanda deixar os gêmeos, Billy e Tommy sob os cuidados de Agnes e uma abertura que remete a outra comédia, The Office, a atenção se divide entre os dois núcleos afetados pelo Halloween. Visão encontrando uma nova aliada em Darcy Lewis e Monica Rambeau encontrando seu contato misterioso para retornar ao X para avisar sobre os planos da espada. No primeiro núcleo temos o Sintozoide finalmente descobrindo sobre seu passado. Em um diálogo, o herói descobre por Darcy que nasceu com uma inteligência artificial já à vez de Tony Stark, o nosso querido Homem de Ferro, ganhou um corpo no plano maligno de Ultron em Vingadores Era de Ultron, e morreu nas mãos de Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Já no segundo grupo vemos que Monica Rambeau encontra seu contato, que é Major Goldner, um pseudônimo para uma personagem que conheceremos melhor no futuro e que ajuda a retornar ao X sem perder suas memórias. Após atravessar novamente a barreira, Mônica finalmente ganha superpoderes. Apesar de Mônica ter uma intenção nobre em alertar sobre os planos da espada de Sepulsado Visão com o projeto Catarata, tudo que Wanda consegue é se sentir ameaçada. O diálogo evolui para um breve momento de conexão entre as duas, em que a dor de Rambeau serve como ponte para que Wanda ao menos a escute e aparentemente, repense o que está fazendo com aqueles que amem consigo mesma. Ao perceber que a feiticeira Escarlate está perto de baixar a guarda, Agnes toma a frente e resgata a amiga. Ao chegar no lar da vizinha, que até então estava cuidando de seus gêmeos, Wanda descobre uma verdade assustadora. Agnes é na verdade a bruxa Agatha Harkness. A feiticeira se revela responsável por muitos dos problemas da Vingadora na série, desde a morte do cãozinho Faísca até o aparecimento do novo Pietro. Esperada pelos fãs, essa revelação abre novas perguntas. Quais são os planos de Agatha? Onde estão os gêmeos? O que é aquele livro misterioso? Essas questões, somadas ao papel de Visão e Mônica, colocam a temporada em sua reta final. Ao apresentar formalmente Agatha Harkness, a produção aquece para um confronto mágico e aponta para a já confirmada ligação entre WandaVision e Doutor Estranho 2. Não à toa, o comercial desta semana reforça a importância de consultar um médico, enquanto faz referência ao Nexus, o portal dimensional onde as realidades se encontram. Não é exagero dizer que os comerciais exibidos durante os episódios de WandaVision são charadas deixadas para o público resolver. Com referências que vão de Tony Stark a Hydra, os intervalos passaram de reflexos dos traumas vividos por Wanda Maximoff para dar pistas sobre o futuro da personagem.
Assim, não é de se estranhar que muitos fãs se animaram com as pistas deixadas pelo episódio desta sexta-feira de que o Doutor Estranho e a introdução do multiverso no MCU estão a caminho. Em Derrubando a Quarta Parede, o comercial da vez mostra uma mulher deprimida que apenas quer ser deixada sozinha. Exatamente o estado de espírito de Wanda no sétimo episódio. A garota propaganda é então apresentada ao Nexus, um poderoso antidepressivo que te ancora à sua realidade. Ou a realidade que você escolher. Após citar os efeitos colaterais do medicamento, que incluem sentir seus sentimentos, confrontar suas verdades, encarar seu destino e possivelmente mais depressão, o comercial adverte: só tome Nexus caso seu médico libere você para seguir com a sua vida. Em um primeiro momento é fácil perceber os paralelos entre a propaganda e a história de WandaVision. Mas a propaganda de 40 segundos também pode ser encarada como um prenúncio da chegada do Doutor Estranho. E por quê? Simples: o Nexus. Nas HQs, o Nexus de todas as realidades é um portal interdimensional onde as realidades se encontram. Ou seja, é o único lugar onde existe uma passagem para todos os mundos e realidades existentes. Nos quadrinhos, esse local místico fica nos pântanos da Louisiana e é protegido pelo Homem-Coisa. Considerando que o MCU não faz adaptações 100% literais, não seria estranho descobrir que o Nexus é na realidade a pacata cidade de Huntsville. É possível tomar o Nexus como uma metáfora para Huntsville, já que, assim como o remédio da propaganda, ele serviu para livrar Wanda da dor da perda do Visão. Porém, nos últimos episódios, a heroína passou a sofrer com efeitos colaterais. A especulação é sustentada até pela caixa do medicamento, com um design que parece caminhos entrelaçados. É importante lembrar também que a propaganda cita repetidas vezes a importância de consultar um médico, o doutor no original. A principal delas diz que o Nexus só deve ser utilizado se o tal doutor te liberar para seguir com a sua vida, dando pistas de que o Mago Supremo pode ser fundamental para libertar Wanda e o estilo da realidade criada por ela. Vale lembrar que, nos quadrinhos, o herói interpretado por Benedict Cumberbatch já assumiu a tarefa de parar Wanda. No arco Vingadores, a queda, a mente da feiticeira Escarlate é controlada pelo Doutor Destino em um ataque contra os Vingadores. Após uma série de fatalidades que acabam na morte do Gavião Arqueiro e do próprio Visão, o Mago Supremo tem um embate com Wanda, confrontando-a por não saber lidar com o luto da morte de seus filhos. Também é importante lembrar que os criadores Brian Michael Bendis e David Fincher estão creditados nos agradecimentos da série, já que a HQ inspirou a produção. Se o final do episódio foi de queiro queixo, a cena pós-créditos deixou ainda mais questões no ar. Procurando uma brecha para invadir a casa de Agnes e descobrir o que há com Wanda, Mônica é surpreendida pelo Pietro alternativo. É isso por enquanto, teremos mais novidades nos próximos vídeos e vazamentos. Se inscreva se gostou do conteúdo para continuarmos postando vídeos. Um abraço, animanos.